Salve, salve, gente amiga transportadora de todo o Brasil. Estamos começando aqui mais um programa no canal Agentes da Mobilidade. Hoje vamos falar aí sobre a questão delicada que vive o transporte público por ônibus no Brasil. Transporte público em geral, né? Porque a maioria é feita pelo ônibus. Hoje vamos receber aqui o Otávio Cunha, que é presidente executivo da NTU, e como convidado também o publisher da revista Autobus, Antônio Ferro. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Vamos bater esse papo aí sobre o transporte público. Otávio, Otávio, a palavra é sua. Boa tarde a todos. É um prazer poder voltar aqui a conversar com você sobre esse tema tão importante na vida dos brasileiros, que é a questão do transporte público, né? Esperemos que a gente possa, mesmo com toda a dificuldade que estamos convivendo, enviar uma mensagem, né, de equilíbrio, de esperança, de que a gente possa, aproveitando esse pesadelo da pandemia, buscar soluções definitivas para a melhoria da qualidade do transporte no país. Esse é o nosso grande desejo. Maravilha. E estamos trabalhando para isso. Ótimo. Antônio, a gente sempre esteve junto nos eventos, a gente sempre conversou com o Otávio aí sobre várias questões do transporte público, mas hoje a gente vive uma situação delicada aí, prejuízos, empresas fechando. Eu queria que você dirigisse aí a primeira pergunta para o Otávio. Ô, Renato, obrigado aí pelo convite, agradeço aí a lembrança. Prazer falar com você, Otávio, mais uma vez aí sobre o setor do transporte coletivo urbano no Brasil. E a pergunta que eu faço, ela é bem fácil de responder. Teremos solução para isso? Todos os problemas? Se me der o dia todo para começar a falar, é bem provável que a gente consiga abordar alguma coisa, né, de solução. Mas, efetivamente, assim, eu acredito muito nisso, né? Quando a gente chega na situação que o transporte público chegou, assim, ao fundo do poço, né? Onde, de fato, as empresas estão, assim, no seu limite, né, de endividamento, na descrença, né, na continuidade desse serviço. Acho que o Rio de Janeiro é um exemplo clássico e bem contundente do que está acontecendo com o transporte público no país, né? Já fecharam 16 empresas, tem mais 4, segundo eu conversei ontem com o presidente executivo do Rio Ônibus, né, o João Gouveia, que está assumindo agora, né, esse desafio. E ele falava que tem mais 4 empresas já com pedido de, não de cessação da atividade, mas de recuperação judicial, né? E sem conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. Eu acho que o problema nosso, de fato, ele é um problema estrutural. Esse problema veio se acumulando ao longo do tempo. De 94, e ele se resume na perda de demanda nos últimos 24 anos de 50%, a produtividade caiu próximo de 43%, e que a tarifa paga pelo passageiro é a única forma de remuneração dessa atividade. Durante muito tempo, o serviço se sustentou com a tarifa paga pelo usuário. Hoje não se sustenta mais, é um modelo esgotado que precisa ser revisto. E aí todas as implicações que isso leva, né, para se mexer em legislação e até mesmo de convencimento e de discussão com a sociedade de que alternativa nós temos para superar essa dificuldade. Não vamos precisar inventar nada, né? Vamos copiar aquilo que existe de bom, né, nos países do primeiro mundo, que tem um transporte público bem avaliado, que é utilizado pela sociedade de uma maneira geral.
Eu me lembro no Brasil, na minha juventude, eu andava de ônibus, andei de bonde depois de ônibus, e todo mundo andava de transporte público. Tinha pouco automóvel nas ruas, tinha velocidade comercial, e ninguém reclamava de transporte público naquela época, né? Então, perdemos demanda, congestionamento, o transporte ficou, né, ruim, a população buscou alternativas, né? Nós tivemos aí um boom de crescimento econômico em que as pessoas migraram para o sonho de consumo do automóvel, e por aí nós começamos, e a falta de investimentos na infraestrutura, principalmente de transporte público, levou esse caos que nós estamos vendo hoje. Então, a gente tem análise bem crítica de tudo que aconteceu, isso está muito claro para todos nós que fazemos transporte público, do que causou, né, o descaso, a falta de ausência de políticas públicas de transporte, causou, né, esse problema todo, é responsável por todo esse problema que nós estamos convivendo agora. Então, diante disso, e durante o último ano, em 2020, com a crise da pandemia, que a demanda caiu 80%, e ficou insustentável a operação do serviço, porque havia exigência de mais oferta do que demanda, né? Ofertar mais serviço do que demanda. E isso agravou muito, criou um endividamento muito grande do setor. E nós viemos discutindo com o governo federal alternativas de uma ajuda emergencial que não veio, nos frustrou o veto do presidente ao PL 3364, um projeto que nasceu e foi concebido dentro do Ministério da Economia, aquelas exigências de contrapartida de poder público, rever contratos. Na verdade, eles tentaram fazer, naquele PL 3364, um arremedo de reestruturação do transporte. Mas as questões são muito maiores do que aquela mensagem que estava dada lá. Mas a ajuda seria muito bem-vinda para a gente poder, pelo menos, superar essa fase crítica aí da pandemia. Por causa disso, né, e mesmo concomitante com a solicitação de ajuda emergencial, a gente começou a tratar de uma questão mais ampla, baseado na experiência que foi feita na área de saneamento. O governo editou, né, um novo marco legal de saneamento, foi uma iniciativa do governo federal, houve empenho do governo federal na aprovação do marco legal de saneamento, que foi o que eles fizeram? Escreveram um capítulo específico de solução, né, de melhorias que poderão, de desafio e de provocação à iniciativa privada para se juntar às iniciativas governamentais para tentar resolver a grave situação de saneamento no país, né? Então, com base nisso, com a experiência do saneamento e a boa vontade do governo, a gente imaginou que poderíamos construir também um marco legal um novo marco legal para o transporte público, considerando todos esses problemas que a gente levantou. E esse marco legal, ele tem assim, um tripé que analisa os problemas, identifica o que a sociedade hoje reclama do transporte público, que clama por transparência, clama por melhor qualidade do transporte, que as tarifas são muito caras e o serviço é de má qualidade. Evidentemente que a sociedade, boa parte dela, né, não tem assim, conhecimento de causa como as redes de transporte são construídas e como funciona isso, né? E isso é natural que não tenha esse conhecimento. Mas o sentimento que ela tem quando usa, que o serviço é ruim, que ele não atende, né, e que a tarifa é cara. Então, esse programa ele tem 3 pilares principais, que vai na qualidade e na produtividade, fala do financiamento, e o financiamento
desse serviço. A gente dividiu em custeio do serviço e investimentos que precisam ser feitos. E, finalmente, a questão da regulação dos contratos. Eu vejo muito essa discussão aqui no país, principalmente ainda de alguns dirigentes, né, públicos que já trabalharam, né, durante muitos anos no comando das secretarias de transporte e hoje estão na academia, né, alguns deles. Eu vejo eles reclamando de que o setor não se renova, que as pessoas que estão aí são os mesmos e que por isso a coisa não avança. Mas o problema não é esse. O sistema não atrai investidor novo. Não atrai porque não tem segurança jurídica, os contratos não são cumpridos, né? As concessões são a título precário, a demanda é responsabilidade que opera, a justa remuneração pelo serviço prestado tem lá o fato do príncipe na lei de licitações que diz que o poder público, a bem do interesse público, pode não cumprir contrato ou pode não reajustar, né, o preço. E com isso, essa insegurança jurídica é que afasta, né, e que não atrai mesmo o investidor novo. Quem está dentro não, Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Esse é o problema, né? Otávio, com base nisso que você está falando, deixa eu fazer uma provocação. Primeiro de tudo. Vocês vão me interrompendo, porque às vezes eu vou falando sem parar. Não tem problema. Deixa eu fazer uma provocação. Primeiro de tudo, com base nisso que você está falando, eu vou pegar aí há pouco mais de 5, 7, 8 anos, quando a gente volta em 2013 com aquele cenário de manifestações, transporte público, e aí depois eclodiu para uma série de outras reivindicações. De lá para cá, sempre se falou da qualidade do transporte público e de lá para cá, obviamente, a NTU vem noticiando a questão de queda, de perda de demanda, serviço deficitário. E hoje você está falando com a gente essa questão dessa discussão do marco do transporte. E, obviamente, pegando um aspecto que aí vai da esfera pública, que é a questão do cumprimento dos contratos. Aí eu te pergunto, de quem é essa culpa maior? É do poder público, que tem essa prerrogativa de poder ou não cumprir os contratos, ou é do setor que demorou a trazer à tona essas discussões e clamar por esse tipo de reivindicação, de cumprimento de contratos, para aí sim atrair novos investidores e aí prestar o melhor serviço para a população? Olha, eu diria que os dois são responsáveis, tanto o poder público quanto os empresários. O maior erro dos empresários, eu me coloco nisso porque eu vivenciei isso. Eu operei transporte público no país mais de 40 anos. E tive um comportamento que a grande maioria dos empresários tem e que é um comportamento errado. Porque você tem essa atividade como, né, sua atividade profissional principal, é o que você sabe fazer, é o que você conhece. Então você se dedica a ela e você tenta preservar o serviço. Mas o problema é exatamente porque, e você analisou bem o período, o 2013 parece que é mesmo um marco, né, definitivo da queda abrupta de demanda e de que essa situação que já vinha, né, definhando, né, de prejuízo, de falta de equilíbrio econômico da atividade, ela se acentuou muito de 2013 para cá. Mas então, qual foi o erro que os empresários cometeram nesse período? Você opera com uma atividade que você tem uma liquidez muito grande. Não tem fiado, você recebe venda antecipada de vale transporte, portanto, você tem receita até antecipada e tem a receita corrente, sempre com liquidez muito grande. E aí, o que você faz? Na medida que falta recurso para você pagar a conta corrente, a primeira coisa que você faz é deixar de renovar a frota. Na composição da planilha de custos, você tem lá o fundo de depreciação que você recebe.
Esse fundo de depreciação para renovação de frota, você pega esse recurso, que é o seu maior patrimônio, que está investido em frota, né? Portanto, é o seu maior patrimônio, você começa a deteriorar na medida que a frota vai envelhecendo, você não renova. E usa essa sobra, que deveria ser utilizada na renovação de frota, para pagar conta corrente, pagar salário, pagar impostos, etc. Aí falta mais um dinheirinho, você vai e deixa de pagar o ISS, que é o primeiro imposto lá do município. O prefeito tem consciência que está devendo, tinha que ajustar, você para de pagar o ISS, está criando um endividamento. Depois faltou mais um dinheirinho, você deixa de pagar, de recolher encargos sociais, né? E vai criando, e vai pagando conta. Óleo diesel, pneu, peças e pessoal, exclusivamente. E mais, ainda costuma criar uma dívida da cadeia, que é aquela parte que você desconta do empregado, né? E que não recolhe, porque você não tem recurso para recolher, mal dá para pagar a folha direta, né? Então, aquilo ali entra como apropriação indébita, gera ação criminal contra o empresário. Quando, na verdade, o comportamento deveria ser outro. Eu estou falando isso, mas eu me incluo nesses que procederam erradamente. Eu acho que esse foi um erro do setor. O que o empresário deveria fazer no momento em que faltasse recurso para comprar o óleo diesel? Prefeito, eu não tenho condições de comprar o óleo diesel. Portanto, eu não tenho condições de fazer, não tenho dinheiro, não vou comprar. Vai parar a empresa. O que pode acontecer é você sofrer intervenção da prefeitura, porque parou o serviço, deixou a população, a sua comunidade sem condição, e eles vão se virar lá e vão rodar, e tudo bem. Vamos dizer que isso gere você perder a sua concessão, perder o seu direito de operar. Mas você sai inteiro, você sai sem dívida, seu patrimônio está preservado, né? Sua frota, seu capital está atualizado. Aí falta a mesma, e igual o procedimento deveria ser feito com pagamento do pessoal. Não tem dinheiro para pagar e ponto. Então a situação eu acho que se resolveria, porque isso não é fazer lockout. Nós prestamos um serviço público que a gente tem responsabilidade de não poder paralisar serviço a bel prazer. Mas justificativa legal para fazer um contrato legal obtido através de licitação pública, você tem direitos que podem ser protegidos, né? A legislação protege você. Mas a gente demora a tomar esse tipo de atitude. Quando toma, a empresa já está falida, não tem como se recuperar mais. Eu diria que hoje o setor de transporte deve ter um comprometimento. Mais de 50% das empresas que operam transporte público no país têm endividamento superior a 40% do seu faturamento anual. Isso é pré-falência. Essa situação ela é real. Existem ainda aqueles que investiram em outros negócios ou que tinham estruturação muito boa ou áreas boas de operação que ainda estão se sustentando. Mas a grande maioria hoje está nessa situação que eu estou me referindo. E a outra parte do poder público, porque efetivamente não cumpre. Contrato no país não é cumprido. Então, eu diria que há responsabilidade dos dois lados. Dos empresários que não tomaram uma atitude mais positiva, né? Mais afirmativa, para buscar a solução. Talvez que isso já tivesse colocado, né, de conhecimento da sociedade essa realidade. Aí tem ainda um outro fator que falta eu mencionar. A gente, durante esse período de dificuldade em que os prefeitos não atualizavam as tarifas, a gente começou a formar os consórcios operacionais para reduzir o custo do serviço.
e isso a gente eliminou muita superposição, concorrência predatória e etc. E aí, quando uma empresa fechava, o consórcio assumia. Então, o serviço continua, né? Então, essa talvez seja o grande mal que o setor passou. Como é que é possível mudar esse quadro hoje, o Otávio? Esse quadro tão negativo que interfere diretamente na operação. Só completando, aquela modalidade nova de concessão, em que um opera, o outro compra a frota, você acha interessante isso aí? Olha, são modelos que podem funcionam, né? Em outros países, é possível funcionar aqui. Eu acho que a gente tem que ter abertura para examinar todas as questões, mas eu acho que o ponto fundamental não é esse, né? Eu acho que o que é fundamental é o seguinte: você tem um contrato de prestação de serviço. O que nós estamos propondo é o estabelecimento, o governo federal passa a ter a obrigação de definir os parâmetros, índices mínimos de qualidade, de eficiência, de regularidade, de segurança, a ser perseguido por todos os municípios. Ele define um padrão mínimo para você nivelar por cima a qualidade do transporte. E esse serviço terá que ter sustentabilidade econômica, não mais pela tarifa paga somente, pela tarifa paga pelo usuário, mas com complementação, que seja inclusive do orçamento público. O brasileiro já paga imposto demais. Por que não os orçamentos públicos bancarem o restante dessa operação? É assim no mundo todo, na verdade. Não é criar imposto novo para criar recursos ou fazer fundos para custear transporte, não. Eu acho, nós fizemos um levantamento, 5% do orçamento público municipal, isso é regra geral, pode pegar qualquer município, 5% do orçamento municipal banca 50% do custo do transporte hoje. Portanto, é uma questão que precisa ser bem discutida com a sociedade, né, para se criar esse mecanismo. Por que não? Se o município diz que recebe da União só 16% dos recursos federais, por que não pode receber 18%? 2% do orçamento do município banca 20% do custo. Se a União bancar a gratuidade que foi criada, né, na Constituição do idoso, só mais 9% que vai sair da Seguridade Social. E o estudante? O PENAT está aí, o Fundo Nacional de Educação, que pode bancar essas duas gratuidades somadas a 20%. Então, tem solução. Eu diria que o modelo de você ter investidor... não vem investidor aqui, não. Se não se der sustentabilidade para essa atividade, não vai atrair investidor. O grande capital só vai botar dinheiro se tiver. Ele tem um risco, né? Claro, ele vai avaliar o risco, mas avaliar o risco hoje aqui no Brasil de transporte público, onde nada é cumprido, se nós não alterarmos essas regras, nós não vamos melhorar, não vamos avançar. Então, a minha opinião é que não é o modelo, né? Não, precisa criar essa infraestrutura para dar sustentabilidade. Aí sim, nós vamos resolver e vamos atrair gente de todo lado aí, vai querer investir no país. Otávio, você falou essa questão dos recursos públicos, os orçamentos municipais aí que já podem auxiliar na questão do custeio da tarifa, tem as gratuidades, e essa é uma discussão que o setor já vem tendo há bastante tempo. A gente mesmo já conversou várias vezes sobre a questão das receitas extratarifárias, e aí você falou, é preciso levar essa discussão para a sociedade. Ou seja, o que está faltando para isso voltar à tona ou vir à tona de uma maneira racional para que a sociedade comum, civil, não tenha aquela percepção distorcida de que o orçamento público vai dar dinheiro para os empresários que já nos roubam, que já pegam o nosso dinheiro, enfim, como é que faz isso? Veja bem, por que o empresário é vilão?
porque pela simples lógica que é absolutamente compreensível da sociedade, que é a seguinte: todo mês na época inflacionária, todo mês eu ia lá pedir aumento de tarifa para reajustar os custos por causa da inflação elevada. Agora eu vou todo ano pedir aumento de tarifa para poder equilibrar custo. Esse fato de que a empresa ir ao poder público pedir tarifa para pesar no bolso do usuário é que criou essa imagem negativa. E mais, você pede aumento de tarifa e o serviço não melhora. Por que ele não melhora? As tarifas no Brasil, exatamente para não deixar as tarifas subirem muito, o próprio poder público ajusta essa oferta de serviço e a taxa de ocupação dos ônibus para que a tarifa não suba muito. Mas quem fica pagando a conta é o empresário que anda com o ônibus lotado no horário de pico. Em qualquer lugar do mundo que ônibus ou transporte público anda vazio em horário de pico. Isso não existe, né? Mas então acho que essa lógica de pedir aumento de tarifa é que levou essa imagem do empresário e de ser mal avaliado pela população. Isso desaparece no momento. Veja bem, ninguém fala do empresário de São Paulo hoje, nem fala do empresário de Brasília hoje. São Paulo, o município de São Paulo banca 30% do custo, 3 bilhões por ano. Brasília, a tarifa é R$ 4,50 e a tarifa técnica está quase em R$ 10. Ninguém sabe disso. A população tem 3 anos que não aumenta a tarifa aqui no Distrito Federal. Então, a população não está reclamando e o empresário nem é lembrado nesses momentos, porque o empresário está satisfeito porque está recebendo a justa remuneração pela exigência. A frota está sendo renovada, tá certo? Então, eu acredito piamente que o modelo que nós estamos propondo, ele quebra esse paradigma, muda completamente a percepção da sociedade em relação ao transporte público. E o serviço vai ter que melhorar, evidentemente, ele precisa ser de boa qualidade. E é possível ser de boa qualidade. Nós temos elementos mais do que suficientes para propor isso, e é o que esse marco legal, Renato, ele está propondo esse caminho. Não precisa alterar muito a legislação, não, mas tem alguns comandos que precisam ser dados. Os contratos precisam ser revistos. Nós estamos dizendo o seguinte: a EBTU foi extinta em 91 no governo Collor. De lá para cá, nós tivemos só os PACs, Copa, Grande Cidade, Médias Cidades, e depois com o movimento de 2013, ainda fez a presidente Dilma, ainda foi lá, ainda botou mais 50 bilhões nos 100 que já tinha, virou 150 bilhões para melhorar a mobilidade. Desses 150 bilhões, só foram utilizados entre 10 e 11 bilhões só, né? Portanto, município nenhum queria tomar, porque era dinheiro, é financiamento, né? Tinha que pagar. Então, nós não tivemos de 91 até hoje investimentos em infraestrutura. Nessa proposta, nós estamos propondo o seguinte: se o governo não tem recurso federal, estadual, municipal, eles não têm dinheiro para botar, chama a iniciativa privada com construção de PPPs e a gente faz a infraestrutura, tá certo? Para ganhar esse tempo perdido, que a gente pode construir, fazer corredores muito rapidamente, fazer faixa seletiva, recuperar a velocidade comercial. Só a velocidade comercial reduz o custo de transporte em 25% hoje, porque nós estamos com 13 km por hora, já rodamos a 25 km por hora. E a faixa seletiva, quem tem automóvel fica com raiva dela, né? Porque o ônibus anda livre, onde a gente vê aqui em Brasília, tem várias delas, e funciona muito bem. É bem avaliado pela população. Então, assim, o projeto está pronto. Nós, nesse momento, estamos discutindo com a sociedade. Já discutimos com a academia.
A ANTP, Fórum de Secretário, Frente Prefeito, todos já assinaram, já chancelaram esse documento, concordam com boa parte, com a maior parte dele. E agora estamos conversando com os movimentos sociais e com o IDEC, principalmente, que vão oferecer sugestões. Vamos encaminhar esse projeto depois dessa discussão mais ampliada, e tem aí profissionais também que dão consultoria, que estão participando da discussão desse documento. E depois, então, a ideia é dia 1º de junho da entrada no Congresso, no Senado Federal. O senador Anastasia se dispõe a assinar esse documento depois, naturalmente. O documento deve ficar pronto no final de junho, recebendo essas contribuições diversas que estão tendo aí, né? Nós escrevemos o documento e, veja bem, esse documento está escrito com a chancela da NTU e da ANTP. É uma proposta multimodal, não é só pneu. Nós estamos falando de transporte público coletivo. Portanto, depois de fechado o documento com as contribuições que estão chegando, a gente entrega ao senador Anastasia, a equipe dele vai examinar isso. Ele conhece o documento básico. Aí, certamente vai sofrer alterações que também ele vai, provavelmente vai adaptar a técnica legislativa, etc, etc. Mas dia 1º de agosto a gente dá entrada no Senado Federal com esse documento. E aí começa um período de discussão, e a gente sabe que as coisas no Congresso nem sempre andam muito rapidamente. E é bom que não ande muito rápido, não, porque trata-se de um assunto que a gente pretende, esse documento pretende criar essas condições mínimas de sustentabilidade do transporte. E nós acreditamos muito nisso. A solução do problema do transporte público no país passa por isso, pela aprovação desse documento e a sanção do presidente depois, que vai estabelecer a responsabilidade de todo mundo, né, dos empresários, do poder público, e os contratos que terão que ser revistos. Essa concessão comum, nós não queremos mais. Essa concessão comum, ela, para existir, precisa estar formulada dentro de uma política tarifária que estará estabelecida, que é o marco, né? É tarifa pública, que o prefeito define o menor preço possível para a sociedade, não precisa aumentar nunca ela pode ser definitivamente, pode até ser reduzida, aumentada não, né? E a outra parte da remuneração é garantida, desde que eu preste um serviço, eu quero ser remunerado pela produção, me encomendou 200 viagens, eu vou fazer as 200 viagens com os indicadores que o governo federal definiu ou que o município atualizou, de eficiência, de produtividade, de regularidade, de índice de satisfação do usuário. Eu vou ter responsabilidades com o cumprimento desse contrato, né? Então, realizei as 200 viagens dentro dos indicadores estabelecidos, eles me pagam a justa remuneração no final do mês. É assim Boa. Que terá que ser. Otávio, até porque a qualificação do transporte público, o próprio nome diz público, né? Tinha que ocorrer uma contrapartida de ambos os lados, né? O operador e o gestor público. Só que o gestor público sempre foi omisso nessa questão de oferecer essa contrapartida para que o transporte público fosse de qualidade, né? Veja bem, na verdade, é assim, como o empresário é que bota a cara, até hoje tem sido assim, para pedir aumento de tarifa, eu sou o vilão. E o prefeito, apesar dele saber que a responsabilidade é dele, ele fica atrás desse biombo. Só aparece o empresário que é o bandido, que é o vilão, que só quer aumentar tarifa, que quer continuar prestando um serviço pior todo dia, né?
E aí eu acho que isso vai mudar, porque nós estamos diante de uma quebra de paradigma, nós estamos falando aqui de uma mudança radical. Até porque não existem condições para os atuais empresários continuarem na atividade sem haver esse rompimento. Porque boa parte está, como eu falei, tem um endividamento muito grande. Aqueles que poderão sair desse endividamento vão ter que desmobilizar recursos que não estão dentro do ônibus, né? Estão em outras atividades, para poder aí sim começar a vida nova. E muitos vão desaparecer. Eu acredito que deve haver uma renovação aí, uma redução de empresas em torno de 50%, provavelmente, se demorar muito essa ultrapassagem aí que nós estamos falando. Mas a redenção do transporte público, ela passa por um novo marco legal, a exemplo do que foi feito aí no saneamento. Otávio, com base nisso que você está falando, é possível estimar um tempo de quando a gente consegue ter uma normalidade da questão do transporte, já que hoje a gente vive o cenário da pandemia com restrição de deslocamento, você tem redução, obviamente, da frota, você tem esse endividamento aí dos empresários que você está falando que vai reduzir o número de empresas, a gente tem um próprio documento que vocês fizeram aí de empresas, consórcios operacionais que pararam de prestar serviço. Existe um horizonte para que a gente tenha a atividade do transporte sendo normalizada? Bom, a expectativa que a gente trabalha, esse marco legal é uma discussão que exige, né, uma maturação. Nós acreditamos que seja possível vencer essa etapa legislativa, assim, na melhor das hipóteses, em um ano, eu estimo, não menos que isso. Gostaria muito se a gente tivesse, né, os ventos soprassem de forma melhor, talvez a gente pudesse, se o governo tivesse se engajado, porque, veja bem, a nossa estratégia foi a seguinte: conversando com o governo federal, o Ministério da Economia e o MDR, que foi os dois locais onde nós fizemos essas propostas, mostramos esses 3 pilares que eu mencionei, e depois eles nos pediram para esmiuçar melhor e detalhar melhor isso, e a gente aí construiu esse documento final e apresentamos e enviamos ao governo oficialmente no dia 22 de dezembro. E aí, a nossa expectativa foi, nós falamos isso com muita clareza, com muita transparência. Olha, nós gostaríamos muito que o governo federal assumisse a paternidade disso, nós não temos nenhum interesse de ser protagonista disso. Gostaria muito que o governo fosse o indutor dessa nova política. E aí, por que isso? Porque como eles foram no saneamento, o governo tem um peso grande na hora da discussão, das votações, né? De conseguir maioria para aprovar determinados projetos. Se essa mensagem sai do governo, e mais todo o apoio que a gente tem hoje, dos prefeitos todos, sem exceção, dos 2.900 municípios, a Frente Prefeito já chancelou esse documento. O Fórum Nacional de Secretários de Transporte de Mobilidade Urbana já chancelado. E mais as organizações aí que eu mencionei. Portanto, a gente teria muita facilidade até de reduzir e ganhar tempo, né? Essa foi a expectativa. Só que a gente mandou no dia 22 de dezembro, fizemos algumas, né, assim, procuramos saber se o assunto estava andando, mas, né, a inércia no governo sempre, no executivo sempre é maior, e aí nós falamos, vamos dar um time aqui.
e foi dia 30 de abril. Se até dia 30 de abril não vir nada de lá para cá, nós vamos alterar o negócio. E fomos até chamados a atenção politicamente, não vou mencionar as fontes, mas nós fomos assim instados, né, por alguns parlamentares, falar: vocês estão a estratégia está totalmente errada. O executivo só se move com pressão política. Então tá bom. Mas mesmo assim, como nós usamos de franqueza, de transparência e bem intencionado, nós vamos esperar mais um bocadinho para ver se eles falam alguma coisa. Como não falaram, então nós resolvemos aí sim abrir a discussão pública. A gente estava guardando isso a 7 chaves. Mas como não houve, então agora um assunto público, né? E continuamos não querendo ser pai dessa criança, porque o documento é para ser, né, discutido, mexido, aprimorado, ou até mesmo reduzido em alguma coisa. Já recebemos sugestões interessantes da academia para incorporar, né? Então, acho que esse horizonte de 12 meses, sabe, Renato, é um tempo que eu acho razoável. Se as coisas piorarem muito, né, aí é possível até que o Congresso possa... Existem mecanismos para apressar as coisas, por exemplo, né, um pedido de urgência, né, isso pode abreviar. Mas se nós conseguirmos, né, romper essa etapa em 12 meses, eu acho que seria um avanço muito grande e uma contribuição inestimável para a sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Acredito piamente que a nossa realidade será aquela mais almejada, aquela tão falada: melhor qualidade, menor preço. Tudo isso é possível ser equacionado. Transporte público de boa qualidade é muito caro. Mas a sociedade... Aí você vê assim, quem avalia bem o serviço sobre trilhos, né? O metro ferroviário? Todo mundo acha perfeito, é ótimo, tem atributos que o ônibus não tem, porque, né, ele anda numa calha única, ele não tem interferência de trânsito. Previsibilidade, pontualidade. Tem tudo, segurança, estações limpas, um custo imenso, mas a tarifa é a mesma do ônibus, né? Então, o usuário acha até barato. A tarifa do ônibus ele acha cara porque a qualidade é ruim. Mas a do trem, ele acha que a tarifa é razoável pela qualidade do serviço. Só que essa tarifa, para poder manter esse serviço aí, ela é muito mais do que isso. Então, existe hoje o conceito já, né, em quem propõe redes públicas de transporte que trem tem que ter subsídio e ônibus não precisa. Esse é o grande erro. Por isso que a gente formulou uma proposta conjunta, trilho e ônibus, porque nós queremos os atributos do trilho, nós queremos trazer para a superfície. Nunca serão os mesmos, mas nós poderemos melhorar muito isso. Otávio, nesse momento a prioridade é a recuperação financeira e a reorganização dos sistemas, né? O que você vê após isso, resolvendo essas questões? Quais são as outras prioridades, principalmente voltadas para o ônibus? Olha, veja bem, nós temos hoje alguns municípios que estão conseguindo romper, né, essa fase difícil, não com equilíbrio, mas com um prejuízo reduzido. São aqueles municípios que, de fato, estão ajudando de alguma maneira, né? Eu cito aí os casos clássicos que estão funcionando. São Paulo e Distrito Federal são fora da curva, mas, por exemplo, Manaus teve problemas seríssimos. Hoje, a prefeitura, com muita dificuldade, o município está bancando em torno de 30% do custo do serviço, está bancando com recurso do orçamento, está colocando lá
13 milhões de reais todo mês. E o serviço está fluindo bem. Região Metropolitana de Vitória, o município, o Estado, está fornecendo o óleo diesel. O óleo diesel representa entre 23% e 25% do custo do serviço. É uma ajuda enorme que o governo do Espírito Santo está fazendo ao setor. Está pagando o que devia de taxa de renovação de frota, que tinha sido retirado, e com acordo judicial instado pelo Ministério Público, estão pagando, estão renovando frota, e a coisa está andando. Belo Horizonte, porque sempre teve uma estrutura muito bem organizada do transporte, redes muito bem racionalizadas, também recebeu alguma ajuda antecipada do governo, comprando vale transporte antecipado, etc. E assim a gente tem alguns exemplos espalhados, Recife, Fortaleza, todos estão de alguma maneira ajudando. É complicado porque a gente sabe que, de fato, os orçamentos municipais não têm espaço para bancar esse custo. Apesar da gente falar que 5% do orçamento banca 50% do transporte, não tem sobra no orçamento municipal, a gente sabe disso. Mas os prefeitos, emergencialmente, podem, sacrificar alguns investimentos, porque o que sobra do orçamento do município é exato 5% para todas as outras coisas, para os investimentos mesmo, de uma maneira geral. Então, é possível, os municípios têm alguma capacidade de ajuda. E a outra questão que se pode fazer é racionalizar, buscar uma equação oferta e demanda, para você reduzir um pouco o custo para superar essa dificuldade. Nós estamos trabalhando, tem outras ações que estão sendo feitas. Não é só pedir dinheiro, não. A redução dos cobradores reduz 12% do custo. Isso está sendo feito em grande parte das cidades. Nós fizemos agora recentemente uma rodada de conversas com o nosso setor e pegando experiências que estão, de alguma maneira, resolvendo parcialmente o problema. E esses dados que eu estou falando são exatamente dessas ações que existem. Agora, todos os municípios, sem exceção, que têm contratos legais advindos de processos licitatórios, todos eles têm ações de cobrança desses prejuízos, ou pelo menos de reconhecimento dessa dívida, porque isso vai ter que ser pago em algum momento, Não tem nenhuma dúvida disso. O endividamento, nós calculamos hoje em torno de 13 bilhões de reais, de março de 2020 até março desse ano, acho que até abril já tem o último levantamento. A gente tinha 14. 14 já, Então, você está mais atualizado do que eu. Não, veio daí a informação. Eu sei, pois porque os números todo dia mudam, Mas, então, esse prejuízo, que está aí acumulado, a gente está buscando. Há também, em andamento, a gente continua ainda, e os prefeitos se engajaram nessa proposta, de ainda tentar uma ajuda emergencial através de uma medida provisória para o governo bancar as gratuidades do idoso e do estudante, que representa aí, nós fizemos essa conta, dá mais ou menos 5 bilhões ano. Se essa medida for implementada, ela tem efeito imediato, isso traz um oxigênio importante nesse momento aí de crise, E a gente também tem sugerido que há uma outra questão que pode minimizar esse impacto da pandemia, que é o seguinte, é o reescalonamento das atividades na cidade. Comércio, indústria, serviços, etc.,
começar em horários diferentes e você alongar um pouco o período de pico, porque a equação financeira nossa, a tarifa fecha com 6 passageiros por metro quadrado no horário de pico. O pico são de 2 horas. Se você passar esse pico para 4 horas, você pode, com a frota menor, porque a frota é dimensionada pelo pico. Se você alonga o pico, você pode trabalhar com a frota menor, menos investimento, menos mão de obra, pode reduzir o custo de uma forma adequada. Se você conseguir, né, priorizar serviço, faixa seletiva, você vai reduzindo o custo e você vai conseguindo avançar, né? Então, não é só as ações que existem hoje em curso, né, em vários municípios, elas vão em todas as direções. Há uma contribuição, um empenho das empresas e dos governos locais. Hoje, todos eles reconhecem que há esse endividamento, que eles devem, e que tem ações que podem, né, minimizar esse efeito, esse impacto que está causando nas finanças das empresas, né? Então, e por aí a gente vai tentando superar. Mas, definitivamente, Antônio, eu acho que a solução definitiva ela terá que vir mais estruturante mesmo. Eu não enxergo outra saída. Alguns municípios estão caminhando em algumas alternativas, sabe? Mas esbarra ainda em alguma legislação. Por exemplo, aquela taxa de licenciamento anual é um recurso que fica com... Uma parte vai para os municípios e uma parte fica com o Estado, né? Então, Goiânia fez essa simulação e discutiram lá com o governador, está muito consciente disso, para tentar ver como é que pode fazer, porque essa taxa é taxar o transporte individual em favor do transporte público dos usuários, né? Ajudar a financiar a tarifa. Aqui em Brasília, por exemplo, essa taxa é de R$ 79,00 por ano. Se passar para 100, R$ 20,00 dá para fazer um estrago grande, porque o recurso é muito grande. A gente não imagina o quanto que representa, né? Você pega aí o número de veículos, é fácil de pegar, fazer essas simulações. Lá em Goiânia fizeram isso muito bem. E chegaram à conclusão que uns R$ 30,00 daria para bancar quase 30% do transporte lá na região metropolitana de Goiânia. Então, assim, tem alternativas aí, né? Que está também dentro dessa proposta nossa do custeio, né? De criar fontes extratarifárias, embora a gente assim está sugerindo tudo isso como alternativas de discussão, né? Mas por mim, a gente criava uma solução definitiva, era via orçamento público mesmo, sabe? Todo mundo reconhece que o brasileiro tem uma carga tributária muito elevada comparada com o resto do mundo, né? E até com vizinhos nossos aqui na América Latina. E por que não, né, se pensar, já que a mobilidade urbana, bem resolvida, ela é estimulante, ela é indutora, né, de progresso e de dinamiza, né, a atividade econômica, né? E nesse momento agora de pandemia, mais ainda, né? Precisamos retomar a atividade, por que não? Né? Não tenha dúvida. Otávio, diante disso que você falou aí, esses recursos que podem aparecer, a questão do auxílio emergencial está esquecida? Não, por aí eu falei, o governo, assim, ficou reticente de poder mandar esse dinheiro, acha difícil, o problema de transporte é problema do município, eles acham difícil de fazer isso. O ministro Paulo Guedes falou, quando mandou aqueles 60 bilhões, ele falava que tinha lá um dinheirinho para o transporte público, né?
Mas os municípios, os prefeitos falaram, isso aqui só dá para pagar a folha. E o dinheiro sumiu. A gente não viu o recurso. Mas hoje, os prefeitos estão com um problema sério, porque a situação se agravou, né? Eles sabem disso, né? Olha, Salvador, um consórcio lá de 800 ônibus entregou a chave para o prefeito. Aí o prefeito fez a intervenção no serviço. Está colocando 26 milhões por mês do orçamento lá em 800 ônibus só. Então, assim, cada dia fica mais claro, na medida que eles assumem. Por exemplo, Manaus, como é que aconteceu? Em Manaus, a prefeitura falou, epa, tem um caixa preta aí, e essa caixa preta, nós queremos agora o recurso do Vale Transporte. Então, criaram um fundo e nomearam uma comissão para gerir esse fundo. Tinha lá uns 4 representantes municipais gerindo o fundo. E aí falaram, vocês tragam a nota fiscal que a gente paga a conta. Então, o cara comprava óleo diesel, mandava a nota fiscal, levava 5, 6 dias, porque tinha que avaliar, conferir, saber se a nota era autêntica e tal, e aí pagava. Aí chegou o dia do pagamento, eles mandaram os funcionários lá na porta, lá com o contra-cheque para receber. E aí chegou uma senhora lá e falou, eu vim aqui receber a minha pensão. E aí então resolveram, chegaram à seguinte conclusão, como é que vocês conseguem pagar tanta conta com esse dinheirinho que está aqui? E devolveram às empresas e passaram a subsidiar em 13 milhões todo mês. Então, assim, nós não temos hoje mais nada para esconder, viu? Então, quanto mais claro ficar essa relação, mais fácil a gente vai romper, né? Ou pelo menos vai convencer. E as autoridades hoje estão convencidas disso, viu? Ó, São José dos Campos fez uma licitação recente, deu vazio, pode fazer 10 lá, vai dar vazio. E ninguém quer. Por que, Otávio? Otávio, por quê? Por causa aquela pergunta que eu te fiz, de um comprar e o outro operar, né? Não, é porque a conta não fecha, entendeu? A conta não fecha. Eles falaram assim, não, vem uma pessoa de fora que vai investir em ônibus, em frota. Tudo bem. Olha, se você me pagar para eu administrar a sua empresa, me pagar 10% de comissão para administrar esse negócio todo, é muito melhor do que ter capital investido em ônibus, risco de acidente, não sei o quê, né? Então, administrar mão de obra, que é complicado, né? Então, assim, não como é que eu vou dizer? É ilusão pensar que nós não estamos prontos ou dispostos à mudança. Pelo contrário, a gente sabe onde que o calo aperta e, de repente, sair de determinadas responsabilidades é muito bom. Na Europa, em grande maioria das cidades, as garagens são públicas, né? Aí eles estão alegando aqui, não, porque vocês têm garagem, isso aqui dificulta novos entrantes. Não é a garagem. Não é a garagem, porque o cara que tem muito capital, ele compra garagem, ele compra terreno, ele levanta prédio, não tem problema nenhum, ele tem capital para isso. O problema é que ele não tem segurança, o risco dele é muito grande se vai ter retorno. Aí ele não entra. Então, quase todas eu diria que nos últimos 10 anos, ou até mais um pouco, todas as licitações só apareceram o pessoal local. Não teve renovação. Não tem renovação por esse motivo. Não há segurança jurídica nesses contratos. É uma atividade que você tem altíssimo risco, né? Agora que a nova planilha de custo editada pela Frente de Prefeitos e pela NTP, é que tem uma matriz de risco, não tinha nem isso. Antigamente era remuneração de capital. Ponto. E lá tinha que ter lucro, tinha que ter remuneração do seu capital e mais o fundo de depreciação de renovação de frota. Então,
Agora, você tem, isso está melhor detalhado, né? Começa a aparecer uma consciência nova, né? Então, É um aprendizado contínuo, né, Otávio? contínuo, a gente Não está. tenha, não tenha dúvida. Otávio, a gente está chegando a 1 hora de papo aqui, muita coisa a gente poderia falar, mas o tempo, infelizmente, é um pouquinho curto. Eu queria agradecer mais uma vez aí a sua participação aqui, a sua gentileza, a sua disponibilidade com a gente. Queria agradecer também ao Antônio Ferro aí, que espero estar em muitas outras aí contigo, porque bater papo com personalidades importantes do transporte não é todo dia que a gente tem essa oportunidade, não é não, Antônio? Opa, agradeço aí pelo reconhecimento e sim, sempre é bom conversar com pessoas que tenham conhecimento, que tenham uma experiência, como é o caso do Otávio, relacionado ao transporte coletivo, que já vem de muitos anos, né, Otávio? Eu sou jovem há mais tempo. Otávio, muito obrigado. Tá? E a você que chegou até aqui, faz a inscrição no nosso canal, dá uma olhada no trabalho do Antônio Ferro lá na revista Autobus, no trabalho da NTU também, agradecendo sempre a sua audiência, a sua participação. Obrigado, um abraço e até a próxima. Grande abraço. Obrigado, um abraço.